Bom dia, bom domingo, um feliz dia a todos. Hoje estou aqui para mais uma live, ai que maravilha. Esperando o pessoal entrar. Tem dias que a gente precisa se conectar com a natureza, quando as energias, né, estão muito fortes, as energias negativas no nosso entorno estão muito fortes. Nós precisamos tirar um momento para se conectar com a natureza, escutar o barulho dos passarinhos. Curi disse que tem mulheres que precisam se conectar, né, parar para observar a natureza, observar os pequenos detalhes da vida, até para sair desse entorno de problemas, de pensamentos destrutivos. Falar em pensamentos destrutivos, hoje é o tema da nossa live, pensamentos destrutivos. Quantas vezes nós temos pensamentos destrutivos? Quantas vezes a gente está muito feliz numa jornada e de repente acontece algo para cortar tua proposta ali de vida, teu projeto de vida? Quantas vezes nós deixamos de seguir os nossos projetos de vida por causa de algumas intempéries, algo que às vezes a gente nem agiu de forma direta para que algo negativo viesse a acontecer na nossa vida. Mas faz parte do percurso, faz parte do trem da vida, na nossa trajetória acontecer algumas intempéries que façam com que a gente dê um stop para parar, para pensar, para analisar sobre as nossas ações. Então, deixa eu só fixar aqui o nosso tema da live para quem chegar depois. Pensamentos destrutivos. Então, os nossos pensamentos destrutivos, eles vêm a todo momento, a todo instante no decorrer do dia. Por que que isso acontece? Porque ações de pessoas negativas ou pessoas que não estão ali na trajetória junto contigo, na caminhada junto contigo, vão ter pensamentos diferentes dos teus. E aí tu acredita num propósito, acredita num percurso. E essas pessoas, às vezes, elas vêm e te jogam um banho de água fria com as ações, com os pensamentos delas. E aí tu fica dizendo assim, ó, puxa, me vi sozinho muitas vezes. Bom dia, seja bem-vindo. E aí tu te sente sozinho. E daí tu vai começando a ter pensamentos, poxa vida, ajudei tantas pessoas, eu fiz tantas coisas para tantas pessoas. Isso é um assunto. Por que surgiu esse assunto? Porque ontem eu estava conversando com uma pessoa por vídeo e nós trocamos algumas ideias, porque como eu estou organizando o curso, o material, para uns cursos que eu vou dar aí no futuro, aí bem breve, e eu gosto de tudo organizadinho, e essa pessoa chegou e disse assim, olha, começou a contar umas coisas, relatar umas coisas sobre a vida dela, e ela pensou assim, trouxe o tema, é que tem tanta coisa para falar para vocês e o tempo é curto, que às vezes eu quero, pela ansiedade de falar, ansiedade, né, de compartilhar, acaba atropelando. Mas são pessoas que... A pessoa estava conversando comigo sobre determinado assunto e a gente trocando uma ideia. Ela disse assim, quantas vezes a gente está ali empolgado no caminho, né? Na trajetória, no caminho certo, que a gente acredita lá do nosso propósito, no nosso propósito de vida, nas coisas que a gente almeja fazer, nas coisas que a gente deseja fazer, nos sonhos da gente. E vem alguém e joga um banho de água fria. Aí eu dizendo para ela, isso é normal.
Isso é para ter certeza de que tu tá no caminho certo, é para ter certeza de que é aquilo que realmente tu quer. Porque quando a gente quer alguma coisa, quando a gente almeja alguma coisa, quando a gente deseja uma mudança na nossa vida, quando a gente deseja que as coisas aconteçam, a gente vai lá e faz, independente dos pormenores, independente dos problemas que venham acontecendo no decorrer do caminho. Então, eu acredito assim, que coisas vão acontecer na vida da gente só por motivo aprendizagem. O que eu tenho que aprender com as coisas que estão me acontecendo? O que eu tenho que aprender com as coisas que interferiram de alguma forma nos meus projetos de vida? Muitas vezes pode ser reflexos de nossas ações e outras vezes nem são reflexos das nossas ações. Às vezes são questão do reflexo das ações dos outros. Isso tudo faz parte do comportamento humano e mostra que não existe receita pronta na vida da gente ou manual de instruções que vai te ensinar como lidar exatamente. Vai ter alguém que te ajude trazendo conhecimento, experiência de vida para te seguir, para que tu evite determinados danos na tua vida. Muitas pessoas no percurso tentaram me alertar sobre muitas coisas e eu ficava até brava, dizia assim, não, comigo vai ser diferente, comigo vai acontecer diferente. Não, porque as pessoas que estão na caminhada junto comigo têm a essência, a mesma minha essência. As pessoas que estão na caminhada junto comigo têm o mesmo ritmo, a mesma energia. Então as coisas, a tendência é dar certo. Só que tem que ver se os teus planos estão alinhados aos planos das outras pessoas. As pessoas são diferentes, pensam diferente. E muitas vezes esses pensamentos diferentes das outras pessoas tendem a atrapalhar de alguma forma a tua proposta de vida. E tu tem que ver também em relação às pessoas que estão caminhando contigo, elas estão caminhando contigo para realizar somente o propósito de vida delas, as realizações e os sonhos delas, ou as tuas realizações e os teus sonhos também estão nos planos delas. Porque muitas vezes a gente acredita que os nossos planos estão alinhados ao plano das outras pessoas que convivem conosco, mas às vezes não estão. E da onde que tu vai tirar esse apoio para seguir teu projeto a não ser de ti? Então, como que tu vai ter os pensamentos destrutivos que vão te barrar para tu realizares os teus projetos de vida? Então, na realidade, a gente começa sozinho no nosso projeto e a gente vai se associando a pessoas que têm um propósito de vida semelhante ao nosso, mas nenhum propósito de vida é igual ao outro de outra pessoa. Nossos propósitos de vida são diferentes. Nós viemos, como eu já disse nas lives anteriores, nossos propósitos de vida são diferentes do propósito de vida de outras pessoas. Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo para que o nosso propósito de vida dê certo. Nós temos mesmo que trazer pensamentos positivos, tirar do nosso fluxo, do nosso campo, pensamentos negativos. Então sempre trazendo os pensamentos positivos para o nosso dia a dia, né? Cancelar essa janela que nos trazem pensamentos de killer, né? Como diz Augusto Cury, os pensamentos killers destrutivos, porque eles sempre vão surgir a todo momento, a todo instante. Irão surgir pensamentos destrutivos, mas o que eu faço com esses pensamentos destrutivos é que me levam à questão das minhas ações, do que eu quero para mim. Existe sim a possibilidade, não importa a idade, não importa qual etapa da tua vida, de tu limpar tudo, organizar a casa, fazer de tudo para que a tua vida seja transformada. E a felicidade, gente, só está nos pensamentos positivos, nos pensamentos
como é que eu vou dizer, no pensamento que vai atrair as coisas boas para tua vida. Porque os pensamentos destrutivos, eles vão te levar à frequência de pessoas que têm também pensamentos destrutivos, de pessoas que também estão no mesmo patamar que tu, porque nós nos conectamos com pessoas que estão na mesma frequência que a gente. Nós vamos nos conectar com as pessoas que estão passando pelos mesmos tipos de problemas. Por que que a gente se conecta a essas pessoas? Porque de alguma forma a nossa frequência baixa e a gente tá lá para... É que nem tu pegar um trem e tu quer descer numa determinada estação. No meio do caminho surge alguns intempéries ou alguma questão que tu tem a necessidade de descer antes. Ou alguém no meio do caminho vai subir no trem, conforme a cidade que tu estás passando. Então, se eu quero ir digamos, pro norte, durante o percurso, eu moro aqui no sul, a gente vai pegar pessoas que são aqui do sul que querem ir para o mesmo local, mas existem pessoas que elas sobem aqui no sul, mas elas não querem ir até o norte. Então essas pessoas vão descer na estação que elas tiverem que descer, da onde está o propósito de vida delas. Pessoas, elas se unem por um propósito, mas elas também se desunem pelo propósito. Por quê? Porque quando pessoas se unem pelo propósito é porque elas têm um propósito em comum. Mas quando pessoas não têm o mesmo propósito, elas acabam se desunindo, elas acabam se afastando. E tá tudo bem essa situação. Por quê? Porque é a vida, né? A vida, ela é o nosso trilho, é a nossa estrada, é o que a gente tem que fazer aqui, é o processo. A gente não sabe, todo mundo nasce, mas não sabe até onde vai o nosso prazo de validade. Então, o que nós devemos fazer nesse momento aqui? Devemos, né? A gente não deve fazer nada, não tem obrigação de nada, mas o que seria ideal nós fazermos? É seguir os nossos sonhos, nosso propósito, é o que nos movimenta, é que nos traz o pensamento positivo, é o que traz a nossa energia, né? É a vibração da nossa energia. Quando a gente fica trazendo pensamentos negativos, destrutivos, a gente não chega a ir até o norte. Muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, não sabe para onde está indo, não sabe aonde chegou, qual a estação que está, não conhece o lugar onde foi parar. Por quê? Por que tu te perde? Porque tu quer alinhar o teu propósito ao propósito das outras pessoas. Siga o teu propósito. Se tu é uma pessoa que tem um relacionamento com alguém, converse com essa pessoa, investigue, não diga de antemão qual é o teu propósito, investigue ela se ela também tem o mesmo propósito que o teu, porque se ela não tiver o mesmo propósito que o teu, um vai puxar a corda para um lado, o outro vai puxar a corda para o outro e ninguém vai chegar a lugar algum. Vai ter brigas constantes, falta de relacionamento. Gratidão, pessoal, gratidão que entrou aí na live, sejam bem-vindos. Então, assim, o que acontece com as pessoas? É porque elas não têm um bom relacionamento entre si, uma verdade, uma clareza, sabe? As pessoas dizem meias palavras, elas não são claras com as coisas que elas desejam, do que elas acham justo, não acham justo. Eu acho que, assim, as pessoas que vivem junto, elas têm que ter clareza, sabe? Qual é o teu ideal? Eu não sou obrigada a concordar com o ideal do outro, mas ele também não é obrigado a concordar com o meu ideal, com o meu projeto de vida, porque nossos propósitos são diferentes. Por alguma situação a gente se juntou na estrada da vida, mas o que se vai fazer dali para frente é o que tem que ficar bem claro. E nesse contexto todo que eu tô falando para vocês, são questões que vão acontecendo no meu dia a dia, são pessoas que eu converso, são até artigos científicos sobre comportamento humano, que eu tenho lido bastante, porque para entender pessoas. E quando eu entendo o outro, eu fico na busca pelo autoconhecimento, porque o outro, ele é o reflexo, né? Ele é o espelho da minha pessoa, ele é o meu espelho. Então muitas vezes eu tenho compatibilidade com o outro porque eu vejo nele algo de mim, algo que está dentro de mim, algo que, como eu penso, sabe, as atitudes, e não é 100% do outro, mas algumas coisas, e aí eu começo a me conhecer.
Então, quando eu conheço o comportamento do outro sem julgar, sem ter um pensamento de julgamento, o que eu consigo fazer é ver nele aquilo o que eu estou vendo nele, aquilo que está conectado em mim. Então, quando eu me conecto com ele, eu estou me conectando comigo mesmo. Então, eu vou começando a me conhecer, eu vou me entendendo mais. Só que durante o cotidiano, a correria do dia a dia, por exemplo, na área da educação mesmo, nós professores, tu levantas às vezes 5, 6 horas da manhã, muitos professores moram longe da escola, pego 2, 3 ônibus, ou mesmo que ande de carro é distante, pelo menos da nossa cidade aqui, muitos professores têm que ir longe para dar aula. Ministram aula em 3, 4, 5 escolas, né? Porque dão período aqui, o período lá e o período acolá. Só pensam no chegar na escola, na correria. Aí tu entra para a sala de aula, tu tá conversando com o aluno, tu tá dando conteúdo, tu tá fazendo chamada, tu tá chamando atenção, tu tá buscando caderno, tu tá corrigindo caderno, tu corrigindo prova, corrigindo trabalho. E vira um looping que não temos tempo para parar para pensar sobre a vida, sobre as nossas ações, sobre o que nós queremos para a nossa vida. Não sabemos nem quem somos, não sabemos a nossa identidade, não temos o nosso autoconhecimento, esquecemos de nós porque a gente cuida da casa, a gente cuida do filho, a gente cuida dos problemas dos filhos, né? Porque quando se torna adolescente, surgem N problemas, a gente cuida dos problemas dos filhos, a gente quer manter a casa em ordem, a gente quer ter um estereótipo maravilhoso, porque tu tem um relacionamento, tu quer preservar o teu casamento, tu quer ter um bom relacionamento com conjugal, tu quer dar conta do mundo, e aí tu acaba esquecendo de ti. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. Tu quer dar conta de ti, e muitas vezes essa possibilidade de se dar conta de que nós existimos se torna muito difícil, muito... como é que eu vou dizer? Tu é a última pessoa, tu tem uma lista de 50 atividades para fazer durante o dia, mas tu te deixa por último na lista de atividades. Tu é a última pessoa na tua lista de atividades de fazer algo por si. E aí chega um momento que tu para na vida e tu diz assim, o que eu fiz por mim? Né? O que eu fiz por mim? E aí começa a surgir vários pensamentos, e esses pensamentos são pensamentos destrutivos muitas vezes. Por isso que muitos, assim, eu vejo professores que eles se aposentam e acabam em depressão. Aí diz assim, é falta de trabalho. Não é falta do trabalho, mas sim porque eles se dão conta que eles fizeram tanto por outros, né? Eles fizeram tanto pela vida das outras pessoas, eles serviram tanto a família, serviram os amigos, eles serviram a escola, eles serviram aos alunos e se deram conta do eu, da sua identidade. Meu Deus, o que eu fiz por mim? E aí começa a ter aqueles pensamentos destrutivos, porque eles querem voltar no tempo, porque se deram conta, mas o tempo de Cronos não volta mais. Mas o tempo de Kairos tá aí presente o tempo todo, para estar escurecendo, gente, porque eu tô no meio do verde aqui, que eu resolvi me conectar, deixa eu me ajeitar aqui. Então, assim, o que acontece? Ele se dá conta de que ele não fez nada por si, né? A identidade dele não foi ativada porque ele ficou no looping, porque até então o propósito de vida e identidade desse professor, ele surgiu lá na adolescência, que ele conseguia parar para pensar um pouco sobre si. Surgiu lá na adolescência porque ele tinha mais tempo, então ele escolheu uma profissão, ele estava focado, ele foi lá, ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, e aí ele foi, só que no looping da vida, no looping de constituir família, no looping de constituir uma profissão, no looping de servir o outro, ele perdeu a própria identidade, ele esqueceu quem ele era. E quando nós nos abandonamos e nos damos conta desse abandono, pensamentos destrutivos começam a surgir. Os pensamentos destrutivos começam a te deprimir, os pensamentos destrutivos te levam ao estresse. E muitas vezes esse looping te leva até o estresse extremo.
E como que tu vai se tornar uma pessoa próspera, estressada? Não existe pessoas prósperas estressadas. E aí tu vai buscar a salvação no outro, tu vai buscar o socorro no outro, porque tu serviu tantas pessoas no longo da tua vida e tu quer buscar, né, no outro aquelas pessoas que tu serviu o teu socorro. Só que não vai acontecer. Porque as pessoas naquele momento elas estão elencadas na vida delas, muitas vezes, né, e não é por mal, não é porque elas não querem te ajudar, porque elas também estão passando pelo processo, elas também estão vivendo o processo do looping, elas não estão se dando conta da própria identidade, então não tem como elas te ajudar muitas vezes. Então por isso que se busca, às vezes, geralmente, né, quando tu tá nessa situação, busca um profissional, um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, né? Busca um profissional que possa te ajudar. Então nós temos que buscar esses recursos. Por quê? Porque os pensamentos, eles destrutivos, eles te levam para uma escuridão, para uma caverna escura. Eles te levam para algo assim que tu vai entrando e tu não tem como voltar muitas vezes. Por isso que a gente perde muitos seres humanos aí, né? Por eles se autodestruírem. Então, por que eu estou falando todos esses temas aí, como transformar o estresse extremo em prosperidade através da biopsicologia? Porque foi através da biopsicologia que eu consegui entender a possibilidade de juntar a ciência e a espiritualidade para buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, saber quem realmente eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? Compartilhar esse conhecimento com vocês, porque as pessoas vivem tanto no looping que elas não têm tempo para estudar, para se conhecer, como eu estava falando. Então eu estou trazendo esse conhecimento porque eu vou ajudar através do meu entendimento, porque a pessoa vai estar nesse looping, está dirigindo, ela está fazendo uma atividade em casa, ela está fazendo uma academia, ela está fazendo qualquer atividade e ela está escutando. E tudo que eu trago aqui é baseado em conhecimento científico, é baseado na espiritualidade, é baseado em relatos das pessoas. Então não é nada do achismo. Eu fiz algumas anotações, porque senão eu começo a falar e meio que perco o foco do tema principal. Nós temos, através do pensamento negativo, pensamentos borbulhantes, aqueles que começam a ferver a nossa mente, que começam até a causar muita dor de cabeça, né? Na área da medicina a gente chama de cefaleia, mas começa a causar dor de cabeça, mal-estar, né? Às vezes as pessoas perdem o apetite ou comem demais. E está ligado também a essa questão de... Gente, está balançando aqui porque eu estou segurando a câmera, esqueci de trazer o tripé. Então, o que está acontecendo com as pessoas? Às vezes elas engordam demais ou às vezes elas emagrecem demais porque falta de saber quem elas realmente são, de botar um foco na vida delas, os pensamentos positivos, porque... A janela killer, ela vai estar sempre abrindo, pessoal. A janela killer, ela vai estar sempre lá. Qualquer ventinho, ela vai bater. E pensamentos destrutivos irão acontecer. Pensamentos, e é o que a gente faz com as nossas emoções, com a gestão das nossas emoções, é que transformam a nossa vida. É que nos alinham, é que nos botam no processo da nossa viagem aqui na Terra. É nos alinharmos, né, com o nosso eu. É nos encontrarmos, é nos conectarmos. Nós temos que aprender a saber dar um choque de lucidez, né? Muitas vezes a gente está com o pensamento acelerado, pensamento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E aí a gente tem que dizer só um pouquinho, ó, o adulto aqui eu sou eu, então vamos calar essa criança que está com medo, vamos calar esse adolescente que está desesperado e surge o adulto aqui. Nesse momento eu preciso do adulto, o adulto tem que me trazer para a lucidez. E a lucidez é que vai te mostrar o caminho para resolver as coisas, porque a resposta para os nossos problemas está dentro de nós. A resposta para os nossos problemas está aqui conosco. Só que os nossos pensamentos destrutivos, a janela aberta killer, como diz Augusto Cury, que vão levar aos pensamentos que não te dão espaço para te achar soluções. São pensamentos destrutivos que tu não vê saída. Começa a ferver, a borbulhar a tua mente. A cabeça esquenta, o rosto esquenta, o coração acelera.
e a janela killer da alma começa a ficar aberta, e mais lixo, e mais sujeira, e coisas, e pensamentos negativos, e porque eu ajudei fulano, e agora eu tô precisando de ajuda, fulano não me ajuda, e agora eu tô precisando de ciclano para me dar a mão, e a pessoa não me dá a mão, eu ajudei a pessoa a vida toda, e assim vai, quando tu vê, teus pensamentos destrutivos vão te colocando numa cama, teus pensamentos destrutivos, eles vão te encher de tarja preta, teus pensamentos destrutivos vão acabar com o teu relacionamento conjugal, teus pensamentos destrutivos vão acabar com o relacionamento com a família. Então, o que nós estamos fazendo com nós mesmos? Nos estamos destruindo. A pior coisa também dentro desse processo de pensamento destrutivo é comparação. Pare de se comparar. Pare de olhar, focar no outro, que o outro está fazendo, que ele está progredindo. Foca no que tu está fazendo, porque naquele período que tu está focado no outro, não tá ocupando o espaço da memória criativa para te poder produzir algo, para te seguir no teu processo, no teu objetivo de vida. E objetivo de vida nós temos que ter sempre, é um movimento, é dinâmica que produz energia na nossa vida. Então manter sempre esse processo dinâmico de ter objetivo. Mas não sei o que, isso me causa ansiedade. Só que é o que teu pensamento negativo é que te causa ansiedade, não é o teu objetivo. Mas eu fico ansioso porque eu não chego lá nunca, O momento certo, na hora certa, tu vai chegar lá, aonde tu queres. Só que quando tu chegares lá, tu vai ter constituído outros objetivos, outros pensamentos. Então é nesse processo que a gente tem que ir. É o processo do hoje, é parar para olhar. A melhor coisa que tem quando a gente está acelerado, quando está com os pensamentos negativos, a gente vem para um verde. Tu tá com pensamento negativo, por isso que tu veio pro verde? Não, é porque hoje é domingo e eu não queria falar dentro de casa para não acordar as pessoas e resolvi vir pra rua. Então, veja bem, olha só, vem ver, olha que coisa mais linda, olha só. Olha isso é viver, olha só. Olha que coisa mais bela, olha aqui. Então assim, isso, né? Essa natureza maravilhosa, vejam bem, a gente não tem tempo às vezes para olhar. A gente, o Flávio disse assim, tudo dá certo no momento certo e com certeza de que acontecerá. Com certeza, só que a gente não pode desistir. A gente não pode descer antes da estação que a gente propôs para nós. Seja bem-vindo, Flávio. Nós não podemos aceitar descer em outra estação. Por mais difícil, no trajeto de uma viagem, eu moro aqui no sul, se eu quero ir ao norte, pode acontecer tantas coisas, pode furar um pneu, pode estragar o motor, mas vou continuar no meu processo, eu pego outro ônibus que vem depois, eu pego um avião que se deu algum problema, um pânico no avião, eu não pude pegar aquele, algum motivo tem. Eu pego o próximo avião, eu vou e está tudo bem, é no processo, alguma coisa eu vou tirar de aprendizagem do processo. Algo que era para eu ter visto de uma forma menos dolorosa, mas eu precisei passar pela dor para entender o processo. Então é muito importante isso. Busque argumentos para desacreditá-los. Sempre traga pensamentos bons para desacreditar os ruins. Sempre quando tu tiveres com um pensamento negativo, um pensamento destrutivo, traga algo bom que tenha acontecido no teu dia. Pensa em coisas boas. Eu sempre digo para os meus alunos, construam uma imagem. Tirem foto de um lugar que tu gostaria, aquela foto que eu digo foto mental, e guarda na tua memória. Quando a janela killer for se abrir para te destruir, para entrar energias destrutivas, traga rapidamente aquela imagem, aquela memória para tua mente. Porque aí tu vai eliminando, vai trazendo lucidez, vai eliminando. E pensamentos positivos, pensamentos de alta frequência, eles te trazem criatividade. Quando nós nos tornamos criativos, nós trazemos ferramentas mais assertivas para seguir o nosso processo de vida. O nosso processo encontra o nosso objetivo.
Junte-se a pessoas que te ajudam a resolver problemas. Se tu tá com a cabeça muito quente, se tu não tá feliz, se tu tá com aqueles pensamentos destrutivos, te associa a pessoas que estão para cima. Te associa a pessoas que estão vibrando, que estão em propósito, que querem vencer. Não fica dando ouvido para as pessoas que estão que nem tu ou estão piores que tu, porque a tendência é vocês caminharem junto e vocês se autodestruírem. Porque ela vai vir, vai te falar coisas e tu vai lá e vai falar outras coisas, e aí vocês estão vibrando naquele contexto energético de baixa frequência. E se tu não tiveres com quem falar, vem pro verde, pra natureza. Fica olhando. Quando nós ficamos conectados à natureza, a gente se conecta à nossa raiz, à nossa essência. Se conectar à natureza não é um pensamento, um sentimento romântico, mas é um sentimento de que tu estás indo para a tua raiz. Eu, como bióloga, estou dizendo para vocês, é um sentimento para ir para a tua raiz. Apesar de ser bióloga mais de laboratório, mas eu gosto da natureza, eu gosto de estar, eu gosto de observar, eu gosto de observar o comportamento. Tem uma árvore que dá bem na frente da minha porta, da sala, e aquela árvore está do lado de uma árvore linda, maravilhosa, e a árvore está seca, sabe? Ela não, eu achei que não ia existir com as ventanias que deram, porque ela, qualquer coisinha, a sensação que ela vai quebrar, mas ela tá firme, aquela árvore lá, e eu fico analisando ela, se ela tá toda quebrada, ela tá seca, sem as folhas, sem flores, sem nada, mas ela tá firme lá, ela tá firme no propósito da vida dela, ela tá firme em querer viver, ela tá firme no processo, mesmo se sentindo destruída. Então, nós mesmo nos sentindo algumas vezes com pensamentos e sentimentos destrutivos, nós devemos nos manter firme para a nossa própria vida, para nós conseguirmos atingir. Deixa eu virar aqui de novo, por causa da iluminação, gente. Então, estou procurando uma melhor iluminação. Então, assim, ó, o que acontece? Nós temos que persistir na nossa estrada, persistir nos nossos sonhos, persistir nos nossos desejos, não deixar que os pensamentos killer da nossa vida, os nossos pensamentos destrutivos vão acabando com a nossa saúde, vão acabando com o nosso ânimo, né? Com a nossa espiritualidade, com a nossa força de vontade de viver. E força de vontade de viver, gente, eu tenho muita. Já aconteceram muitas coisas. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, eu nasci de 7 meses. Mal fechei 7 meses. Numa época que não se tinha tanto recurso, né, na medicina. Eu nasci com 3 voltas de cordões, de cordão umbilical no meu pescoço, de 7 meses. Eu cabia dentro de uma caixinha de sapato tamanho 39. As pessoas, os médicos, todo mundo dizia que eu não ia me salvar. Mas eu tinha um objetivo, era viver. E esse meu objetivo me trouxe até hoje. Eu sou uma pessoa que, quando adoeço, me bota de cama porque eu custo adoecer. Por quê? Porque eu tenho esse objetivo que é viver, aprender. Até as coisas negativas que me acontecem, na hora eu fico mal, mas depois eu venho a lucidez e digo assim, ó, o que eu tenho que aprender com isso? Alguma coisa aconteceu comigo para eu aprender com isso. Por que eu tenho que aprender também com isso? Por que outras pessoas não têm que aprender? E eu começo a me fazer perguntas, ao invés de ficar no dramalhão do coitadismo. Às vezes eu trago meus exemplos de vida para as pessoas, e as pessoas dizem, tu é vitimista. Não, eu estou trazendo meu exemplo porque eu não posso falar da vida do outro, eu não vivi a vida do outro, eu não sei como ele pensou, eu não sei como ele agiu, eu não sei as coisas, eu só vejo o externo. Eu vejo aquilo que o meu olhar alcança, mas eu não sei o íntimo dele, como ele pensou, como ele sentiu, como ele agiu. Então, quando a gente pensa, sente e age durante o nosso percurso, a gente aprende. E o que eu tenho que aprender com aquilo? É para eu só aprender?
levar esse conhecimento? Não, para eu poder compartilhar. Eu sou uma ferramenta do Criador para compartilhar com as outras pessoas e dizer, ó, o caminho por aí é mais espinhento, o caminho por ali tem bichos peçonhentos, trilha aquele outro caminho, eu passei por lá, é mais seguro. É para isso que a gente veio, é para abrir portas para gerações futuras, é para abrir porta para que coisas novas venham acontecer, porque nosso objetivo aqui na Terra é preservar, é cuidar, é amar as pessoas, é manter a vida. O objetivo de tudo, que nem eu digo, o objetivo da vida, é simplesmente a vida. E aí tem gente que diz, é só isso. Não, viver é tão bom. O que as pessoas fazem com a vida que torna ela ruim. Viver é bom. Olha só, a Terra nos dá tudo. A Terra nos dá o que é essencial para nós, que é a alimentação. A Terra nos dá o essencial, que é a alimentação. A Terra nos dá o abrigo, né? Se tiver uma chuvarada, né, tem um abrigo. A Terra nos dá o que é essencial para a vida. Mas o que nós construímos a partir daí é o que dificulta a nossa vida. Porque às vezes as coisas não saem como a gente deseja, como a gente almeja. Mas está tudo bem. É a vida, é o processo da vida. O que nós fizemos, pensamentos, gente, mas não sei o que, Cláudia, tu não tem pensamentos negativos? Tem o tempo todo pensamentos negativos. Mas o que eu aprendi é que pensamentos negativos, destrutivos, que vão te botar para baixo, porque o mundo é sombra. O que nós fizemos dele é que torna a luz. Se nós tirarmos o sol, o nosso planeta é escuro, é uma escuridão, é um breu. Mas é o sol que raia todos os dias em determinado posicionamento na Terra, é que vai iluminar. Por exemplo, aqui no sul do Brasil é dia, mas tem outras regiões que nesse momento é noite. Então veja bem, tudo é escuridão, é o sol brilhando todos os dias. Então por que tu não pode ser o sol da tua vida? Tu não pode ser a luz para a tua vida? Então seja luz na tua vida. Transforme os pensamentos destrutivos, eles surgem num diálogo que tu tem com alguém que tu não tá gostando do que a pessoa tá dizendo, tu tá vendo do egoísmo do outro, do egocentrismo do outro, tu tá vendo que o outro não tá nem aí pro mundo, tu tá vendo que ele tá só pensando no seu umbigo, pum. E que tu já ajudou essa pessoa, várias pessoas, que tu ajudou elas, que tu cedeu, tu doou, desculpa não, que não existe culpados, tá, gente? É a maneira de falar, é hábito de crenças da infância. Então assim, ó, tu te doou pro outro, tu doou o tempo da tua vida, porque a vida, a preciosidade é o bem mais caro que existe, não existe outro mais caro que esse bem. Tu doou pro outro e no momento que tu precisa da doação do outro, né? Que tu precisa um pouquinho daquela conta que tu doou pro outro, o que aconteceu? O outro não te doou. Ele não tá te doando. Ele não tá fazendo uma parte dele e tá tudo bem. Tu fez porque tu quis. Tu sabe que a parte que tu precisava servir o outro, precisava doar o outro, tu fez. Mas se o outro não doou nada para tua vida, paciência, fica na conta dele. Mais cedo ou mais tarde, o universo cobra a conta. Então para de se lamentar, para de ter pensamentos destrutivos, e se tiver, tá tudo bem também, muda o pensamento, cancela, descancelo, cancelo 3 vezes. No momento que tá pensando a palavra cancelo, tu tá cancelando o teu pensamento destrutivo. É só pensar na palavra cancelo se tu não tem uma imagem maravilhosa que tu possa trazer pro meio. Só fala uma palavra, fala 3 palavrinhas, porque daí tu tá pensando na palavra e não tá pensando no problema. E problemas, eles vão te afundar cada vez mais. E aí tu tá vibrando naquela frequência do problema e mais problemas vão surgir, mais problemas surgir até te afundar no poço, até tu te enterrar. E de várias formas a gente se enterra. A gente se destrói. Gente, não é o outro que nos destrói. Nós nos destruímos.
Não é o outro que faz para nós, é nós que fazemos com que o outro faz para nós. E isso vem o tempo todo, todos os dias, porque nós somos sombra. E a luz, a gente está aprendendo aqui para ser luz, para vibrar luz. E nós estamos em eterna aprendizagem. Por que que tem tantas pessoas? Não é crença de riqueza e de pobreza, tá, gente? Vamos esquecer essa parte que todo mundo fala. Mas veja bem, quantas pessoas têm milhões e às vezes a gente, né? E acaba cometendo barbárias contra si mesmo. E às vezes tu tem uma pessoa bem pobrezinha que ela tá muito feliz com o pouco que ela tem, vibrando. E tem muita pessoa pobre que também está mal. E tem muita pessoa rica que está aproveitando e está curtindo as coisas que ela tem. Porque a felicidade não está só no ter ou não ter. Ela está no ser, na essência. No que tu estás fazendo contigo. No que tu estás fazendo contigo. Quais os pensamentos que tu tens. Eu abaixo aqui, gente. É porque eu trouxe uma colinha. Sempre assim, ó, buscando saber quem são as pessoas que estão contigo. São aquelas pessoas que estão vibrando na tua vitória, ou são as pessoas que estão vibrando para tua derrota? Que são as pessoas que estão contigo? São aquelas que também só estão na hora boa, na hora que tu tá ali fazendo uma festa, que tu tá, né, vibrando ali na felicidade, ou elas estão contigo também nas horas ruins? Aí eu vi esses dias, eu li alguma coisa dizendo assim, ó, que as pessoas sinceras também são aquelas que estão mais na hora boa, porque elas estão vibrando, elas não estão com ciúmes e inveja. Isso é muito relativo. Pessoas, são complexas. Seres humanos complexos. O que tu faz do teu dia a dia com pensamentos construtivos e destrutivos é o que vai tornar quem tu é. É a tua... Vanusa, seja bem-vinda, amada. Pensamentos positivos, pensamentos negativos, eles ocorrem diariamente. É o que tu quer que permaneça. Tu quer que permaneça os pensamentos destrutivos, os pensamentos killers, ou tu quer que permaneça os pensamentos de luz na tua vida? Aposto assim, olha só, eu observo muito, se eu estiver falando em dinheiro, eu já fiz umas lives falando sobre isso, sobre a prosperidade, e bomba. As pessoas, nada de ruim, nada de negativo pensar em dinheiro. Eu construo as coisas baseado nisso, porque nós precisamos pagar os boletos. Nós precisamos dar uma vida melhor. É ótimo dar uma vida melhor para nossa matéria, porque a gente vive no mundo material, no mundo feito de matéria. A gente não vive no mundo só de luz. Mas se eu fico focado, que nem eu disse para vocês, buscando a matéria, chega lá no processo. Quando eu chego a alcançar meus objetivos, eu vi que eu me perdi de mim. Então tu tem que buscar as matérias, tu vai atrás das tuas matérias, do mundo material, da energia do dinheiro, mas tu tem que saber quem tu é, a tua identidade. Por isso que tem muitas pessoas que enriquecem e se perdem, porque elas não sabem quem elas são, se perderam da sua própria identidade. Essas pessoas não têm noção de qual o propósito, o que elas vieram fazer aqui. E mesmo tendo uma casa, uma mansão, no melhor condomínio de São Paulo, né? Na live, gente. Ter uma mansão em Alphaville e elas não conseguirem descobrir que elas são, rapidinho elas perdem tudo. Então tu tem que descobrir o teu propósito, a tua identidade, mas não é através de pensamentos destrutivos. Os pensamentos destrutivos, eles acontecem a partir de escolhas, a partir de coisas que tu escolheu viver, de ambientes que tu resolveu, teve escolha de ficar, que tu podia ter dito não. Eu sou uma pessoa que eu passei a minha vida toda não sabendo dizer não, achando que a felicidade do outro estava acima da minha felicidade. Quando a felicidade é feita das duas pessoas, tu tem que ser feliz para fazer o outro também se sentir bem.
Mas o outro tem que ser feliz por ele mesmo e tu tem que ser feliz por ti mesmo. E para que tu seja uma pessoa feliz, tem que cancelar e trancar a janela killer das emoções de baixa frequência, das emoções negativas, das emoções destrutivas. Então, fechar a janela killer das emoções. Isso quando tu te alinha com a tua identidade, quando tu te alinha com o teu propósito, quando tu te alinha com quem realmente tu é, as coisas vêm, as coisas vão fluindo, as coisas vão dando certo. Mas no momento que tu tá lá na tua estrada, tu tá na tua viagem, no percurso, tu tem um pensamento que alguém te falou alguma coisa e já vem um pensamento destrutivo que eu não presto pra nada, que eu não sirvo pra nada, que nada dá certo pra mim, tudo passa a dar errado pra ti, porque o universo entende que tudo tem que dar errado pra ti. Ah, mas por que o positivo é mais difícil? Porque na realidade, tu não tá sentindo positivo. Tu não tá sentindo que as coisas vão dar certo pra ti. Tu tá falando, tu tá dizendo pras pessoas, tu tá tentando te convencer, quando na realidade tu não tá sentindo. As coisas só que passaram a dar certo pra mim depois que eu fiz mais de 700 mil em dívida, começaram a subir de novo, começaram a melhorar um pouquinho as coisas gradativamente, quando eu troquei o meu sentimento. Quando eu disse o que pior pode me acontecer, se isso ou aquilo me acontecer, o que pior pode me acontecer. Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada que não fosse legalmente as coisas. Me quebrei por causa da pandemia. Mas o que eu fiz com isso? Teve empresários, pessoas assim, no que eu conheço, que acabaram com a própria vida. Porque não deixaram o pensamento destrutivo manifestar no corpo dessa pessoa. E ela não teve para onde correr, ela não teve para onde olhar, ela não conseguiu chegar na frente do espelho mais e se olhar. E essa pessoa, se ela se olhasse e dissesse para ela mesma, não, eu confio em ti, o que pior pode nos acontecer? Porque ali se manifestou o quê? A criança com medo, o adolescente inseguro, né? Aconteceu tudo menos o pensamento do adulto, um pensamento lúcido, dizer, tá, nós estamos com esse problema, entende que nós estamos com esse problema, mas como nós vamos resolver? Como o eu do futuro pode vir me trazer uma ideia? Como o eu do futuro lá, que deu tudo certo para aquele meu eu do futuro, o que ele pode me dizer, o que ele pode me ajudar? Faça perguntas. E aí vai vindo, sutilmente, tu vai estar ali, ó, sei lá, tomando um café, botando uma roupa na corda, ou dando uma caminhada perto da tua casa, vai vir um insight. Faça perguntas. Mas não perguntas destrutivas, não perguntas que vão te enterrar, não perguntas que vão te deixar para baixo, porque só vai vir mais problemas com aquelas tuas perguntas que te deixam para baixo. Faça perguntas certas. Ó, Daniel, meu irmão, tá na live, seja bem-vindo, meu irmão. O não é libertador, o não é libertador. Porque assim, ó, eu passei a vida toda dizendo não para mim. Eu passei a vida toda dizendo não para agradar, não para mim, para agradar o outro, para ser aceito pelo outro, para ser amado pelo outro. Eu passei a vida toda querendo ser amada por alguém. Por quê? Porque eu me senti rejeitada. A minha infância eu me senti rejeitada de alguma forma. Seja por os amigos na escola, por eu ser uma criança pobre. E aí cresci com aquilo e eu nunca visualizei dessa forma. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu sei que nesse domingo vai ter alguém que, se não está assistindo agora, algum momento vai assistir. E no domingo é que a gente para um pouquinho com o looping da vida, com essa rotina cansativa. E aí tu começa a pensar sobre a tua vida, tu começa a te questionar sobre a tua identidade, tu começa a questionar sobre quem tu é, sobre o teu propósito de vida, e vai batendo desespero e vai surgindo pensamentos destrutivos. Porque o tempo todo, gente, as pessoas vão querer te dominar.
O tempo todo as pessoas vão querer caçar essa tua energia, ter controle da tua vida. E a gente tem que aprender a dizer não, não. Eu tenho vida, Deus me deu a vida. E o que eu estou fazendo com essa vida que Deus me deu? Então são essas questões que a gente tem que buscar no dia a dia, a trocar os pensamentos destrutivos por bons pensamentos. Por que eu posso fazer para resolver o meu problema? Não é me sentir vítima dizendo, ó, daqui a pouco eu vou ter que encerrar que está descarregando aqui. E eu não trouxe nada para carregar aqui, tá? Daqui a pouco eu vou ter que terminar. Mas escutem isso que eu estou dizendo. Peguem a minha experiência de vida e levam para vocês, tá? Pensamentos destrutivos me levaram a quase óbito em 2021. Pensamentos de baixa frequência quase me destruíram. Mas era culpa do outro? Não! Eram os meus pensamentos que estavam me destruindo. Eram os meus pensamentos que estavam me botando para baixo. Eram os meus pensamentos que estavam acabando comigo. Não foi o outro que acabou comigo. A gente tem o hábito de se sentir vítima do outro e acusar o outro pelas coisas que deram errado com a gente, quando nós somos donos da nossa vida. Claro que vão existir pessoas que criarão dificuldades no nosso percurso, isso com certeza. Mas o que a gente vai fazer com essa dificuldade é a nossa aprendizagem. Temos que aprender a transformar a nossa vida com o que nos acontece. E sair do papel de uma pessoa vítima. Ai, eu nasci numa família assim. Ai, eu era um coitadinho. Conte a sua história de vida. A gente tem que contar, nós temos que valorizar a nossa história de vida, mas para ensinar outras pessoas, para modificar a vida de outras pessoas. Então, gente, eu quero agradecer a participação de vocês que estavam aí presentes até agora comigo. Eu vou terminando essa live aqui, porque o barulho tá terrível aqui, né? Eu vim pro cantinho que era para ter paz, mas domingo achei que não ia ter esse barulho. Mas muito grata, tá? Muito grata por estar comigo aqui até o presente momento, tá? Obrigada, família Moraes de Tatuí, São Paulo. Gratidão por estar aqui presente. Beijos de luz, um ótimo domingo a todos. Sejam sempre bem-vindos aqui. Todos os dias, 9 da manhã, eu estou aqui. Provavelmente, alguns dias eu vou trocar o horário, mas eu aviso com antecedência. Se gostou, curte, compartilha com alguém, tá? Para melhorar a vida de outras pessoas. Alguém que vocês acreditam que estão com pensamentos destrutivos, para que melhore a vida dessas pessoas, certo? Beijo de luz.